Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esse presidente desse conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em construir sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme esse mandamento, que qualquer espaço de 30 dias fizeram uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem e não atire ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma e o edito assina a escritura para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou à sua casa e orava no quarto das janelas abertas da banda de Jerusalém. Até aqui, meu irmão. O restante dos seus irmãos conhecem a história. Amém. Irmão, Daniel, ele foi trazido. Glória a Deus. Mas, irmão, aqueles que trazido, que são de Deus, brilham, irmão. Glória a Deus. E aquele rei viu essa luz nesse Daniel. E aqueles que têm ligação com Deus, irmão, prospera, irmão. Em um lugar que eles estiverem, prospera. E Daniel prosperou. E ao prosperar, irmão, cria-se a inveja. E assim na obra de Deus também, irmão. Quando você prosperar, se vê a obra crescer, vai surgir a inveja. A inveja daquelas pessoas que invejando o dom que acontece no meio do povo de Deus. A inveja das pessoas no mundo que não entendem por que esse homem está prosperando tanto. Como acontece na vida dele, que as coisas dele estão sendo prosperadas. Então Daniel surgiu invejas e contendas que armaram, né, um trabalho para destruir Daniel. E o trabalho que o adversário e que as pessoas naquele tempo que ele pensaram em fazer é justamente na lei do seu Deus. É justamente na obediência a Deus que aqueles que querem destruir a sua alma, eles vão procurar motivos e ocasiões. Glória a Deus. É por isso que na vida do cristão, do crente, surgem ofertas, surgem pratos, surgem situações que levam ele a errar Deus. É na lei de Deus que nós enfraquecemos quando nós desobedecemos, mas a lei da desobediência, a da lei da obediência, essa nós vencemos. Porque a lei de Deus que Daniel obedecia era a lei da obediência. Agora tem algumas pessoas que estão na lei da desobediência. E na lei da desobediência eles vão encontrar ocasião contra nós. Na lei da desobediência, quando nós obedecemos a Deus, o adversário, ou aqueles que maquinam mal, vão encontrar motivo para nos destruir. Mas Daniel era diferente, porque ele orava 3 vezes ao dia. Talvez vocês estão pensando: então eu tenho ficado 3 vezes ao dia, todo dia orando. Não, irmão, oração é constante. A oração de joelho, você está no seu aposento, quando você vê o não cristão, você dobra os seus joelhos, você ora a Deus. Mas orar, irmão, é constantemente. É no seu pensamento, é no seu trabalho, é no seu andar, é dirigindo. A oração é constante. Muitos pensam: agora chega em casa eu vou orar. Não, você ora onde você estiver. Orar é falar com Deus. Alguns pensam que orar é recitar frases, é falar frase repetida. Orar é falar dos seus problemas, abrir o seu coração e dizer para Deus que está passando na sua vida. É compartilhar a sua alegria, é compartilhar com o seu César. Se você está alegre, hoje eu estou alegre, eu estou contente. Você compartilha com Deus a sua alegria. Porque muitos procuram a oração com Deus na hora que as coisas estão difíceis.
Ele busca Deus na hora que alguém está enfermo, alguém está hospitalizado, surgiu um problema da família. Aí ele se preocupa da oração. Nós temos que compartilhar com Deus na oração em todos os momentos, todos os projetos da nossa vida. E na alegria, no banquete. É você falar: Senhor, dou graça a Ti, Senhor, porque estou bem, minha família está bem, está com saúde, a minha casa está bem. Assim fazia Jó. Glória a Deus. Mas na hora do banquete, ninguém se lembra de Deus. Na hora das viagens, na hora da fartura, ninguém se lembra de Deus. Mas nas aflições, as orações, cabe ao Senhor. Às vezes várias madrugadas, buscando por causas. E o Senhor está ensinando a nós nesse dia, a nós do ministério, que temos que ser igual a Daniel. Daniel não esperou chegar os momentos difíceis. Ele não esperou as pessoas arrumar uma calúnia contra ele, não. Ele estava sempre em constante oração, vigiado ali, vigiando a Deus, vigiando por Deus ali na sua oração, vigiado por Deus também, né? E vigiado pelos adversários. E foi nesse momento que eles pensaram: nós vamos encontrar ocasião. E para isso tinham dois obstáculos: encontrar um motivo. E criaram um motivo. E o motivo era o quê? Assim como foi no princípio, que elogiaram aquele elogio que você faz para derrubar o ser humano. Aqui, para encurtar, irmão, para não estender muito, eles criaram um éxito e colocaram nesse éxito que todas as pessoas tinham que não podia adorar nenhum Deus, não ser aquela pessoa, e engrandecendo aquela pessoa. Então, naquele momento, ele se envaideceu o coração do rei, né? Achando que ele era o maioral de todos. Mas era uma tática que eles tinham para poder destruir Daniel. Porque ele sabia que na lei do Deus Daniel, ele era obediente, ele orava todo dia. Independente se as coisas estavam boas, estavam ruins, ele estava ali orando. Por agora nós pegamos Daniel e nós vamos destruir ele. E assim fizeram. E o rei se alegrou com aquele propósito. Irmão, os elogios, eles servem para tirar a nossa guarda. Os elogios, quando alguém elogia o seu dom, irmão, quando é oração, quando alguém elogia você, ele tira de você aquela segurança. Você fica desarmado, você fica envaidecido, a natureza humana parece que prevalece, né? Parece que a gente quer receber a honra e a glória, né? Que isso é o Senhor. Muitas das vezes Deus toma o vaso aqui na frente, um culto glorioso, manifestações, linguagem, pessoa sendo com sua alma alegre, e o pregador se alegra com aquilo às vezes. Você viu que palavra? Eu já vi, irmão. Você viu que palavra Deus mandou? Olha, você viu que palavra? Ele quer sentir, né? O povo falando, né? É a glória de Deus, irmão. Hoje nós estávamos conversando com o Senhor Deus, ele falando: toda honra, toda glória seja dada para o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É nele a nossa segurança. E foi nessa segurança que Daniel se firmou. E por causa da sua segurança na oração do Deus dele, que é o nosso Deus, irmão. Porque é de falar para as pessoas que estão ouvindo, talvez vão ouvir isso aqui, e os vão estar ouvindo, que o Deus Daniel é o mesmo Deus nosso. Mas você não é judeu. Não é isso que vão falar? Você não é daquele povo. Você é aqui do Brasil. Você conheceu Jesus Cristo aqui porque falaram aqui no Brasil. Mas Deus prometeu a salvação. Foi para quem, irmão? Para quem Deus prometeu a salvação? Não foi para o homem? Por que Ele prometeu a salvação para o homem? Que pelo homem veio o quê? O pecado. E você foi o quê? Herdeiro do pecado. Você é o pecado de Adão. Não foi assim que fala? E pelo outro homem veio para poder livrar você da condenação, da separação de Deus. Então passamos a ser como essas pessoas. Porque se herdamos o pecado, vamos herdar também aquele de Cristo. Glória. Não é isso? Então, o Deus Daniel é o nosso Deus. Independente que nós não nascemos, não somos judeus, mas por Cristo nós fomos ligados ali na cruz de sacrifício. As orações que vocês estão feito o dia de hoje,
As orações que você tem feito todo esse tempo, elas estão depositadas lá no céu. Glória a Deus. E vocês acreditam que vai vir resposta do céu para essas orações? Aleluia. Assim como veio resposta para Daniel, você que orou, você que buscou, vai vir resposta do teu pedido para Deus. Essa é a promessa que a palavra está falando. Assim como Deus foi com Daniel, vai ser com aquele que buscar em oração. Hoje você buscou em oração, você buscou o Senhor em oração, vai vir na resposta. O Senhor vai ser contigo. O Senhor mandará, assim como mandou para Daniel, mandou o anjo que calasse a boca do leão. Aqueles que querem te tragar, irmão, Deus já está mandando providência para que seja calado. Você passar em branco e te passar em segurança. Aleluia. Uma das passagens que eu mais gosto é quando o rei chega todo aflito, todo angustiado, que passou a noite em aflição, ali subiu alegria, porque aquela pessoa que ele amava, que ele tinha amor, veio a tristeza, mas ele estava lá no íntimo, e ele foi lá esperançoso. Daniel, não é assim que está escrito? Dar-se-á que o teu Deus pode te livrar da boca do leão. E antes ele falou, Daniel, o teu Deus, né? Com certeza te livrará, né? Mas de manhã ele foi aflito. Daniel, você dar-se-á que o teu Deus pode livrar da boca do leão? Vive, ó rei! Meu Deus mandou os anjos e calou a boca dos leões. Então você acredita que Deus pode mandar anjo para calar essa situação que está na tua vida? Que pode resolver os teus problemas? Aleluia. Mas como ele vai mandar o anjo se você não confia na oração? Daniel confiou na oração. Daniel não reclamou. Daniel não disse nada. Ele confiava no Deus dele, né? Ele aceitou, mandou para as covas dos leões. Ele foi para as covas dos leões. Mas o Deus de Daniel estava com ele. Por quê? Porque ele orava, porque ele dizia os seus problemas para o Senhor, ele confiava no Senhor. Você está confiando, irmão, nos seus problemas? Você está confiando no Senhor nas suas angústias, nos seus sofrimentos? Você está confiando na libertação? Você está confiando no Senhor? Quando o Senhor aprova o seu filho na faculdade, você se alegra? Você não está confiando no Senhor? Tá. Quando você está doente, eu confio no Senhor que o Senhor vai vir com a libertação. O Senhor vem com uma providência, não é assim? Irmão, eu quero ser feliz na oração da alegria. Não, na oração da... Eu não quero ficar orando ao Senhor porque o meu parente está no hospital. Eu quero orar ao Senhor porque o Senhor me dê saúde para meus parentes, para que não vá para o hospital. Eu quero orar ao Senhor para que meus filhos tenham emprego. Não orar para os meus filhos quando ele perdeu o emprego. Que muitas vezes falamos a oração errada. Oramos depois do leite derramado. Eu vou orar a Deus para Deus preparar o meu filho. Eu vou orar a Deus porque o meu filho está doente. Eu vou orar a Deus porque o meu filho foi assaltado. Eu vou orar a Deus porque aconteceu um acidente. Irmão, ora a Deus, Senhor, livra dos homens sanguinários. Senhor, o Senhor do Deus todo pode, Ele está trabalhando, Senhor. Mas se o Senhor tiver uma porta melhor, tem trabalho para Ele. Senhor, prepara condições e abre essa porta. Previna o acontecimento lá na frente. Seja prudente, seja uma oração que você vê um futuro para a tua vida, para a tua família, para o teu ser. Não dá uma oração das coisas que aconteceu. Olha, cálice, antecipe a nossa situação. Ore o Senhor para o dia de amanhã, não só o dia de hoje. Eu sei que o dia de amanhã Deus proverá, mas nós oramos como se nós estivéssemos lá, né? Porque o dia de amanhã, não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós temos que antever, irmão. E as orações é isso, irmão. É a oração com antecedência, né? Do que vai acontecer. Hoje foi orado. Nós oramos ao Senhor sobre algumas causas, né? Mas agora o ministério vai orar para as coisas que vão acontecer lá na frente, que vai acontecer. Essas pessoas vão ter lutas. Essas pessoas vão ter guerra. Essas pessoas que vão ser aprovadas aqui, eles vão enfrentar batalhas. Essas pessoas aí vão ser lançadas na boca dos leões, nas covas dos leões. Haverá dificuldade. É fácil. O ministério olha aqui, ó, apresentamos aquele irmão para o operador. Mas ele vai para a luta, ele vai para a batalha, ele vai enfrentar o adversário, ele vai enfrentar a incredulidade. Ele vai enfrentar pessoas pedindo oração por enfermidade, por doença. Pessoas que estão perturbadas, pessoas que estão aflitas, pessoas que querem um conselho. Mas quem indicou ele para o ministério? Fomos nós. E nós vamos orar pela vida dele espiritual, para que o ministério dele tenha produtividade.
É responsabilidade. Nós temos que abençoar também eles no trabalho deles, né? Não é cobrar, porque eles vão para bater, irmão. Eles vão ser lançados numa forma simbólica, dizer, na caverna, né? Aí estão os leões, ou seja, os adversários que vai aparecer, né? As dificuldades, né? Até para ele cuidar do povo de Deus, para que ele zelar do povo de Deus, né? E daí o cooperador de jovens estão lá zelando pela mocidade, pelo jovem. É uma batalha, é uma luta. E as diversidades vêm, e as guerras vêm, e as calúnias vêm, e as pessoas maquinando mal para derrubar vêm. O cooperador da mesma forma. E até nós aqui também. Você acha que não existe uma batalha do bem e do mal dentro do ministério, irmão? Você acha que o adversário não se irá na mente de algumas pessoas que não estão vigiando? Que cria ciúmes para derrubar? Porque tem aquela vanglória de ter um cargo maior. Já aconteceu e poderá acontecer. Mas cabe nós orar, irmãos, para que nós colocamos sempre unidade nesse ministério, para que não exista essa disputa. Engrandecer o irmão Isaías, né? Engrandecer o irmão Moisés, o irmão Severino, o irmão Eliseu, o irmão Ednei. Não, irmão, para que em nós não venha um engrandecimento. Não deixamos de vigiar, porque o homem, quando é elogiado, irmão, ele acaba tropeçando, porque aquele lá foi elogiado e viu o que aconteceu com ele. E no nosso ministério, irmão, o elogio, ele tem dois lados: a simplicidade e a astúcia do adversário. A pessoa fala sem maldade, irmão, mas nós pegamos e nos engrandecemos, e quando o homem aparece, Deus desaparece. Amém? Glória a Deus. E esse ministério aqui não vai desaparecer, irmão. Amém. Esse ministério vai continuar, se vocês anteverem as batalhas que vão estar lá na frente. Glória a Deus. Vai vir batalhas lá na frente, batalhas dolorosas, irmão. Mas a oração já está aqui, você vivendo essas batalhas na oração. Você já vai falar com o Senhor dessas batalhas, vai acontecer lá na frente. O dia de amanhã pertence a Deus, mas você vai orar pela sua oração, pela fé. Você vai falar: Senhor, prepara as almas que vão vir. Senhor, derruba os adversários. Senhor, derruba aquelas pessoas que querem contender com a tua obra, Senhor. Aplana os caminhos, e vai ser através da oração desse ministério, a oração da irmandade, do cooperador e do cooperador jovem. Acredita, só a oração, irmão, é a vitória do crente. Glória a Deus. O crente estão esquecendo das orações, irmão. Pedro foi solto por causa da oração. Jesus, quando antevê, que ele sabia que ia acontecer aquela situação com ele, ele fazia o que, irmão? Ele não estava vivendo a angústia, ele não estava vivendo o sofrimento, mas ele tinha percepção que ia acontecer com ele. Mas ele orou pelo dia de amanhã que ia acontecer com ele, pelo dia de batalha que ele ia ter. E nós é a mesma coisa, irmão. Temos que orar pelo dia de amanhã. Se Deus nos der vida, nós já falei com o Senhor no dia da manhã, para que o Senhor seja conosco, para que haja vitória na nossa vida, irmão. A vitória de Daniel foi a oração, porque ele orava todo dia. Não sei o que Daniel falava, mas Daniel contava os seus segredos, Daniel contava os seus problemas, Daniel confessava com Deus suas alegrias, seus temores, seus medos. Você faz isso? Você fala dos seus medos, Glória a Deus. você fala das suas dificuldades, você fala da sua insegurança. Você tem Deus como teu amigo? Santo. Aquele que tem Deus como seu amigo, ele conta os seus problemas antes de acontecer. Está atentado, irmão? Fala com o Senhor: Senhor, estou passando por um processo difícil, a minha alma está sendo atentada, estou sentindo dificuldade de te servir, eu estou sentindo fraco. Abre o seu coração. Santo. Não espere acontecer para depois pedir a misericórdia, irmão. Não espere o leite ser derramado para depois tentar amparar. Está sentindo a dificuldade? Ore, busca a Deus. E através da oração essa igreja vai vencer. Amém. E através da oração esse ministério vai vencer. E através da oração vai vir almas
aqui. Você acredita que a oração traz almas aqui? Você acredita? Irmão, eu fiz um trabalho com um irmão aí. E nós orava, olhava os bancos da igreja vazios. E nós orávamos, falávamos: Senhor, ó Espírito Santo, traga almas para nós. Traga alma para ouvir a palavra. Traga alma para nos alegrarmos na tua presença. Traz mais pessoas para nos glorificar a Deus. Como pergunta, irmão? Quem orou assim nesse dia de hoje? Porque nós somos egoístas. Pensamos em nós próprios. Não pensamos no nosso próximo. Você, mãe, está preocupada com o teu filho? Não tenha vergonha. Vai nesse papelzinho aí. Fala: irmão, tem uma oração aqui para o meu filho, pela minha filha. Ela não está vindo congregar. Mas traz aqui a oração. Vem buscar. Toda vez tem pessoa que tem vergonha. Pode falar a sua causa. Eu tenho uma causa aí. Eu quero oração para minha filha. Pode vir, não tenha vergonha. Chega nele aqui, ó. Irmão, ora pela minha vida, minha filha. Tem uma situação difícil. Não tenha vergonha. Cobra dele. Ele tem a unção para isso, para orar por você. Ele tem essa função. E tem irmandade que chega lá para dizer: qual oração, irmão? É caridade, aquilo outro. Irmã, seja objetivo, irmão. Tem uma causa bem difícil aqui, ó. Eu preciso de uma oração bem firme, forte. Chega aqui, ó. Incomoda. Irmão, ora a Deus. Estou com uma causa difícil. O senhor sabe. Mas o irmão já está divertido. Eu estou passando por um processo, eu preciso de uma oração que o irmão ora que seja pela minha vida. Não tenha vergonha de dizer para o ministério, não. A irmandade sai daqui, glória a Deus, vai embora. Irmão, incomoda o homem. Qual é essa? Você não quer ficar falando para a irmandade? Irmandade, ora a Deus por mim. Ele não tem vergonha, não. A irmandade está com vergonha de pedir oração para ele. Quando ele está passando por ele, pede para a irmandade orar. Então a irmandade é a mesma coisa. Faça igual aquela mulher cananeia. Não tenha vergonha, busca o seu jeito pela tua família, para tua filha, para o teu filho lá. Traga aqui, ó. Traga, ó, irmão, é o irmão fulano de tal. O irmão ora por a vida dele aqui. E você vai ver a obra que Deus vai fazer na tua vida, na vida da tua família. Amém? Você que tiver companheiro de jovem também, ó, pode chamar ele, irmão. Você que está com o jovem, o mocinho que está dando trabalho, irmão, ora pela vida do meu filho. Ora por ele. Coloca um pouco da responsabilidade com ele. Você vai ver que Deus vai transformar. Você vai ver a mudança que Deus vai transformar na vida. É através da oração. Amém? Essa é a mensagem da palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que descem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esse presidente desse conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipe presidente, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em construir sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do